Olá, pessoal. Então, vamos iniciar o estudo da genética com relação ao ser humano, né? Falando sobre o DNA e RNA. Então, a gente vai ver que esses dois tipos de material genético, né, são chamados de componentes hereditários, né? Qualquer ser vivo, porque eles expressam informações que são herdadas a partir dos seres vivos ancestrais. Então, iniciando esse assunto, a gente vai focar sobre o núcleo, essa região da célula, que é, no caso, em seres vivos eucariontes, né? Que é uma estrutura celular na qual a maior parte do material genético está armazenado. Então, nós temos aqui uma imagem dessa região da célula, né, um recorte dela, com esse envoltório nuclear, que também a gente chama de carioteca. Esse envoltório ele possui poros, onde saem e entram substâncias. Nele estão em contato ribossomos, né, que são outras organelas que também contêm material genético. Fazendo um corte nesse núcleo, nós vamos encontrar as regiões específicas do nucleolo, vamos comentar mais adiante, a cromatina, nucleoplasma. Bom, dos componentes então do núcleo, né, detalhando um pouco mais. O material genético ele contém instruções que comandam atividades da célula e, consequentemente, do organismo. Então, como que aquela célula e, consequentemente, aquele ser vivo vai se alimentar, vai lidar com agentes invasores, como vai ser o seu crescimento, em que ambientes se dará, né, que serão o seu habitat. E, no caso das células eucariontes, o material genético está armazenado no núcleo, como a gente já comentou. Nos procariontes, esse material genético ele vai estar encontrado, né, no citoplasma. Então, ali nós temos um esquema, também um recorte dessa região da célula núcleo, uma parte central chamada nucleolo. Nessa região do núcleo, nós vamos encontrar os cromossomos, né, que é propriamente o DNA, de modo organizado. E aqui, se a gente fosse desenrolar essa condensação de DNA aqui, nós veríamos essa estrutura aqui, desse modo, no caso, um detalhamento do DNA. Tudo isso é bastante microscópico, né, no sentido de bem, bem pequeno mesmo. Só microscópios mais específicos poderia auxiliar a visualização dessa estrutura. O núcleo, então, é formado por um envelope nuclear, que também a gente chama de carioteca, e aí vem o nome eucária, né, o domínio dos seres vivos que possuem esse tipo de célula, estrutura celular. Também pode ser chamado de membrana nuclear. Então, ela isola aquilo que tem dentro do núcleo do externo, que seria o citoplasma. Esse envelope nuclear ele é constituído por duas membranas, e possui poros que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Aqui a gente pode ver também, né, além dos ribossomos mais associados ao núcleo, eles podem estar associados ao retículo endoplasmático granular, né, que é uma organela que está próxima ao núcleo. Então tem uma interação ali na questão da divisão celular e informações genéticas. O nucleoplasma, então, é uma solução. Plasma vem de líquido, né? Assim como o citoplasma. Então, no caso do nucleoplasma, a solução aquosa, né? Líquida, contém proteínas e outras substâncias necessárias para o núcleo realizar as suas funções. Então, vamos dizer assim, que seria o citoplasma, né? Do núcleo, né, nessa parte aqui. O nucleolo é uma estrutura esférica sem membrana, constituída por proteínas e RNA. Essa parte aqui, vamos dizer assim, central do núcleo, né? Em volta teríamos o DNA.
que a gente, quando ele está condensado, né, mais unido, forma essa estrutura chamada cromossomo. E o material genético, né, é portador das informações que determinam as características hereditárias, aquilo que vem dos nossos ancestrais, né, nossos pais, avós, enfim, e o funcionamento dos organismos. Como que aquela célula vai se alimentar, como é que ela vai se defender de invasores, né? Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, dando um zoom em cada estrutura. Então, teria a célula, o núcleo, o DNA organizado na forma de cromossomo, e uma ampliação de uma parte aqui desse cromossomo, poderíamos enxergar essa cadeia aqui. E o DNA ele é composto por vários genes. Cada gene vai identificar uma determinada característica naquele ser vivo, que pode ser expressa a partir de características físicas, né, externas aos olhos, que a gente pode enxergar, a cor dos olhos, a estatura da pessoa, tipo de cabelo, mas também características internas de funcionamento dos órgãos, né? E aí a gente vai identificar que na nossa espécie nós temos 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo, e especificamente cada gene, os genes que compõem cada cromossomo vão identificar uma determinada característica daquele ser vivo. A falta de algum gene, uma cópia a mais, enfim, vai dar alguma anomalia genética, né? Um esquema do livro, então, trazendo novamente a célula, né, as células eucariontes, que a gente pode encontrar em animais como nós, ou plantas, protozoários, algas, né? Uma região específica chamada núcleo, onde vamos encontrar a maior quantidade de material genético, que vai estar especificamente localizado, né, na região do nucleoplasma. E aí vai ter um pouco de RNA, né, também no nucleolo, além das proteínas. Sobre a atividade dessa semana, então, vocês vão procurar responder essa pergunta: qual é a relação entre o núcleo das células eucariontes e a características hereditárias dos seres vivos? Então, nessas células, né, nós temos uma região específica do núcleo. O que é encontrado lá em maior quantidade? E essa substância que é encontrada em maior quantidade, ela vai transmitir características hereditárias, né? A gente vai poder identificar quem são os nossos pais, enfim. Então, vocês dão uma lida, né? Tentem ver essa relação aí e explicar. Certo? Então, obrigada e até mais.